Até hoje, as únicas armas nucleares usadas com o propósito de guerra foram as bombas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial há quase 80 anos atrás, matando aproximadamente 129 mil pessoas e causando efeitos devastadores à saúde dos atingidos a curto e longo prazo. Hoje, existem tratados internacionais em vigor para impedir a disseminação e o uso dessas armas, mas ainda há cerca de 12.700 munições catalogadas no planeta, sendo 90% destas pertencentes apenas à Rússia e aos Estados Unidos. Sabendo isso, logo nos surgem algumas perguntas muito curiosas. O que acontece na explosão de uma bomba atômica? Quão longe precisaríamos estar para sobreviver? Hoje, a explosão de uma única bomba acabaria com tudo? Será que realmente teríamos como projetar os estragos de uma guerra nuclear? Eu me chamo Laiane Lima e é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Bomba atômica. Impactos de uma guerra nuclear. Roda a vinheta! Estudiosos da área afirmam que o impacto de uma única bomba nuclear depende de muitos fatores, incluindo o clima no dia em que foi lançada, o tipo de arma nuclear, se é uma bomba atômica ou uma bomba termonuclear de hidrogênio, a disposição geológica do local, onde a bomba cai, se é detonada no ar ou no chão. Mas, de um modo geral, existem alguns estágios previsíveis de uma explosão que podem ser considerados. O que acontece na explosão de uma bomba atômica? E quão longe precisaríamos estar para sobreviver? Uma simulação realizada pela equipe da Aspen Science no Canadá detalhou o que aconteceria se uma bomba explodisse com o objetivo de prever a possibilidade de sobrevivência. Foi considerada uma bomba atômica de 1 megaton, que é 80 vezes maior que a bomba de Hiroshima, mas muito menor que as armas nucleares modernas. Abrindo parênteses, hoje, uma bomba de hidrogênio pode ser até 1000 vezes mais poderosa. Segundo eles, dependendo de onde esteja, mas partindo do pressuposto que as pessoas estejam expostas a um raio de até 21 km do local da explosão em um dia claro, ou a 85 km de distância em uma noite limpa, a primeira coisa que se vê e se sente é um flash de luz ofuscante e um grande calor. A luz em si já é suficiente para causar algo que se chama de cegueira por flash. Uma forma geralmente temporária de perda de visão que pode durar alguns minutos devido à radiação térmica liberada. Logo após, surgiria uma bola de fogo laranja. Pessoas num raio de até 11 km de distância sofreriam queimaduras de 1º grau, a 10 queimaduras de 2º grau e a 8 km de distância queimaduras de 3º grau que destruiriam a pele. Queimaduras de 3º grau, cobrindo 24% do corpo, já seriam fatais. Claro, novamente esses resultados dependeriam de muitas variáveis, como até a roupa que é usada. Por exemplo, a roupa branca teria a tendência de refletir parte da energia, enquanto as roupas pretas absorveriam. Se você é um curioso como a gente, se inscreve no nosso canal para ficar sempre atualizado. E lembra de ativar o sininho. Numa projeção sobre os efeitos da bomba nuclear de Hiroshima, foi estimado que no centro da explosão a temperatura chegou a 300 mil graus Celsius, o que é 300 vezes mais quente do que a temperatura a qual os corpos são cremados. Sabendo isso, na explosão de uma bomba 80 vezes maior, infelizmente o que aconteceria com as pessoas que estivessem bem no centro, dá para imaginar. Os corpos literalmente seriam reduzidos a carbono. A radiação térmica da explosão ainda causaria uma espécie de fotografia dos objetos, causando sombra nos locais onde ela não incidisse diretamente. Para aqueles um pouco mais distantes do centro da explosão, existem outros efeitos a serem considerados além do calor: as ondas de choque. Isso mesmo, a maior parte da energia liberada na explosão é na própria explosão. Ondas de choque derrubariam edifícios, esmagariam e arremessariam pessoas e objetos num raio de 6 km com uma força de 180 toneladas e ventos a velocidade cerca de 255 km por hora.
Tecnicamente, os humanos podem suportar tanta pressão, mas a maioria das pessoas seriam esmagadas pela queda de edifícios. Já as pessoas que estivessem mais próximas, num raio de 1 quilômetro, além da cegueira e queimaduras, sofreria uma onda de choque 4 vezes maior com ventos a uma velocidade de 750 km por hora. Elas seriam arremessadas de imediato, causando colisões fatais com objetos próximos. Além disso, a pressão da onda de choque seria tão grande que mesmo as pessoas mais distantes da explosão, estando com a boca fechada, correria o risco de ter os tímpanos estourados. E tudo isso só com 1 megaton. Comparando com a experiência da maior bomba termonuclear já detonada, a Tsar, de 50 megaton, estaríamos falando de 3.800 bombas de Hiroshima combinadas. O calor de sua detonação foi capaz de causar queimaduras de terceiro grau até uma distância de quase 100 km do Marco Zero. Sua onda de choque foi sentida pelas pessoas até 692 km, enquanto vidros e janelas foram quebrados a um raio de 900 quilômetros. Um pequeno país como a cidade do Vaticano ou Mônaco poderia ser completamente destruído usando uma única arma nuclear. Se você estiver gostando de nosso conteúdo e esta informação está te agregando valor, deixe seu like, isso nos incentiva a trazer mais vídeos como este. Agora, se de alguma forma existirem sobreviventes a tudo isso, ainda tem o envenenamento por radiação e as consequências nucleares para se preocupar. Os mais próximos da explosão poderão sofrer com a radiação ionizante imediata. A radiação ionizante no centro de uma bomba nuclear tem energia suficiente para arrancar elétrons e átomos de nossas células, danificando-as de forma irreversível. E o limite entre viver e morrer nesse caso dependerá do local onde esteja. O envenenamento pela radiação imediata é quase certo se alguém for pego ao ar livre sem nenhuma proteção, dentro de um raio de 0 a 3 km da explosão de 1 megaton. Segundo estudos, a exposição de uma pessoa a 600 Rem de radiação tem 90% de probabilidade de ser fatal. Os sintomas começam de 15 a 30 minutos após a irradiação e duram até 2 dias, e após 10 dias, morte. As que se contaminarem de uma forma menos severa também necessitarão de tratamento médico imediato, pois sofrerão com infecções e hemorragias internas. Outros danos causados pela radiação ionizante imediata seriam danos a dispositivos eletrônicos e interferências nas comunicações de radar e rádio por curtos períodos, devido a um grande pulso eletromagnético e ionização da atmosfera. Mas isso só seria expressivo se as rajadas ocorressem em grandes altitudes. Mas a radiação ionizante mais preocupante e extensiva seria a residual, que viria junto com as precipitações. Em explosão na superfície da Terra ou perto desta, em até 15 minutos, partículas radioativas começariam a se espalhar por todo o perímetro. Conhecida como flow-out, essas partículas são formadas a partir do impacto do material radioativo na Terra. Estes materiais, juntamente com os detritos, são vaporizados formando a familiar nuvem de cogumelo. Dependendo das condições do vento, essa poeira viaja a centenas de quilômetros contaminando tudo o que tocar. E apesar de poder cair sob forma de chuva negra, a maior parte do flow-out não pode ser visto porque as partículas são minúsculas. Pessoas próximas que sobreviverem à explosão e suas radiações ainda teriam consequências a longo prazo, pois as ligações moleculares no DNA dessas pessoas seriam quebradas. Apesar da maior parte das ligações serem reparadas, cerca de 1/4 não seriam, o que poderiam resultar em mutações genéticas futuras e o aumento de chance de ser gerado algum tipo de câncer. Sobreviver a uma bomba atômica praticamente seria um milagre. Além de tudo isso, a explosão de uma bomba nuclear não só afetaria as pessoas próximas, onde a poeira radioativa pudesse alcançar, como também teriam efeitos mais contínuos e duradouros em nosso planeta. Quais seriam os efeitos de uma guerra com armas nucleares para o nosso planeta? Será que teríamos como realmente projetar os estragos nos dias de hoje? Dependendo de como é lançada e de onde caia,
Apenas uma única bomba, mesmo do tamanho da Tsar, não poderia destruir um país inteiro. Enquanto o uso de mais de 100 armas nucleares por qualquer nação agressora causaria danos inaceitáveis à sua própria sociedade. Um estudo publicado em 2019 lança uma teoria sobre o que ocorreria ao planeta em uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia. Os resultados seriam mergulhar a Terra num chamado inverno nuclear em poucos dias, causados pelos altos níveis de fumaça e fuligem liberados na atmosfera que bloqueariam a luz solar, fazendo com que a temperatura da Terra diminuísse drasticamente, além de uma redução das chuvas anuais, o suficiente para matar plantações e provocar fome. Tyra Drozdenko, diretora do Programa de Segurança Global da União dos Cientistas, disse que a produção agrícola poderia ser drasticamente alterada por décadas, o que resultaria em fome em alguns lugares. Além disso, sabemos que as partículas radioativas podem viajar muito longe. E um estudo recente descobriu que restos de carbono radioativo de testes de bombas nucleares da Guerra Fria foram encontradas na Fossa das Marianas, o ponto mais profundo dos oceanos. Agora, iremos esclarecer uma coisa. Toda essa projeção para definir os efeitos de uma explosão utilizando as armas nucleares da atualidade é especulativa, porque ainda não há precedentes históricos para isso, visto que a última vez que armas nucleares foram usadas em conflito foi na Segunda Guerra Mundial. Então, não temos como projetar com exatidão os efeitos de uma guerra nuclear de grandes proporções. Mas uma coisa podemos ver claramente. O tempo passou, as tecnologias evoluíram, mas a natureza humana e sua gana de poder não mudou. Tampouco a política global está longe de ser estável. Sendo assim, enquanto existirem armas nucleares, haverá sempre o perigo de serem usadas. E as consequências? Essa eu nem quero imaginar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu like. Aproveite, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para ficar sempre atualizado sobre as maravilhas e curiosidades de nosso planeta. Um forte abraço, obrigada e até a próxima!